Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Aqui estamos mais uma vez e dessa vez nós vamos aqui realizar o último estudo da última lição do livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. São aí em média 83 lições, as quais a gente veio aí estudando cada uma delas uma vez na semana, e nós estamos aí meses já estudando esse livro riquíssimo, e que é um livro talvez que nós deveríamos tê-lo como o nosso livro de cabeceira para nós nos instruirmos. Porque o Emmanuel, nesse livro, vem trazer para nós muitos apontamentos, muitas reflexões, muitos puxões de orelha. Vem trazer para nós aqui alertas para todos nós. Então, é um livro muito importante e um livro muito sincero, muito honesto. Um livro que traz para nós com uma simplicidade, apesar de ter sido ditado por Emmanuel, mas um livro que traz para nós aqui uma certa simplicidade, uma forma tranquila de nós entendermos esses ensinos que Emmanuel, retirando aqui, sempre faz da Bíblia, vem trazer para o nosso cotidiano aqui, grande luz para todos nós. Então nós estamos aqui hoje na lição de número 83, encerrando o livro. Espero, a gente conta que a gente possa, nesse período todo, ter auxiliado um pouquinho que seja os nossos irmãos, tentando aqui, pela nossa singeleza, pela nossa simplicidade, extrair alguma coisa dessas lições desse livro de Emmanuel, para levar para os nossos irmãos, tentando aqui explicar e tornar mais fácil o entendimento. Nós somos aqui conhecedores da nossa simplicidade de conhecimento, mas nós também não temos aqui pretensão nenhuma de querer estar ensinando algo para os nossos irmãos, mas sim buscando aqui interpretar, talvez, explanar alguma coisa que possa talvez servir para algum ou outro irmão. E como a gente sempre lê nos livros, sempre no prefácio do livro, o autor sempre coloca assim: se apenas uma pessoa tiver crescido um pouquinho ou se iluminado um pouquinho pelo trabalho que nós realizamos aqui, eu já dou graças a Deus por isso. Porque é muito importante para nós, quando nós fazemos alguma coisa e nós colocamos toda a nossa intenção, todo o nosso desejo em querer auxiliar, em querer servir em nome de Deus e em nome de Jesus. Mesmo nós sendo aqui, ferramentas, como eu já disse, simples, ferramentas ainda, vamos dizer, instrumentos ainda desafinados com a lei de Deus, mas nós estamos aqui nos esforçando e tentando compartilhar com todos os nossos irmãos um pouquinho de coisa que a gente entende aqui desse livro. E nessa lição de hoje, nada mais e nada menos, eu acredito que não é por acaso que ela foi colocada aqui por último, é a lição de número 83, que tem uma frase que Emmanuel retirou da Bíblia, que está lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, que a frase diz o seguinte: a língua também é fogo. É muito sério, Emmanuel não deixaria por menos, não deixaria de chamar aqui por último, de dar um puxão de orelha, nos alertando, criando em nós luz para o entendimento. E o título, então, é A Língua. E isso daí é muito interessante para nós, porque se nós começarmos a analisar, o que é que Jesus, além dos seus sentimentos, ou além das suas ações, o que é que Jesus mais usou para que ele pudesse auxiliar, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse iluminar os outros, se não foi, então, a língua? É claro que aqui está escrito língua, mas nós vamos aqui interpretar isso daqui, como o próprio Emmanuel diz aqui, como sendo a nossa fala, aquilo que nós criamos
quando nós falamos. E o Emmanuel começa dizendo para nós o seguinte, que a preguiça moral das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. Ou seja, que nós ainda, né, não demos ainda muita atenção àquilo que nós estamos, né, lendo aqui sobre Tiago, que Tiago fala assim, que a língua também é fogo, ou seja, que o nosso verbo também, ele é fogo. E quando fala que é fogo, a gente vai analisar aqui, né, isso que eu vou falar não está na lição aqui do Emmanuel, mas a gente tira isso daqui de proveito, que tanto o fogo ele pode criar, como ele pode destruir. O fogo pode criar, pode aquecer. Se não fosse o aquecimento do sol, né, o fogo do sol, nós não teríamos vida na Terra. Mas também esse fogo, também usado de forma indiscriminada, pode também causar o incêndio, a morte, a destruição. Então, o que o Emmanuel vem trazer aqui, através de Tiago, é dizer para nós o seguinte, olha, que o nosso verbo, ou seja, aquilo que vem através da nossa língua, pode tanto construir, criar, como também pode destruir, pode queimar, pode matar. Então, ele coloca aqui para nós o seguinte, que as grandes as grandes hecatombes, ou seja, as grandes calamidades no mundo, começou sempre com o mau uso da língua, com o mau uso da fala. Ele coloca para nós que a nossa língua, ela é como um leme. Ela pode criar algo que pode nos conduzir para um lugar melhor, para algo melhor, mas como também ela pode também nos levar à destruição se nós não tivermos o controle dela. Ele coloca para nós que a língua é uma centelha divina, ou seja, o nosso verbo é uma centelha divina. Mas só que nós ainda desviamos muito essa centelha divina. Nós temos em nós uma centelha divina chamada verbo, chamado língua, ou aquilo que nós falamos ou nos expressamos através da nossa boca, desses nossos sistemas todinho aqui, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que vai no nosso coração. E muitas vezes nós não estamos utilizando aqui essa centelha divina chamada verbo, e nós então passamos a usá-la de forma ainda barata, vamos dizer assim, com propósitos mesquinhos, que é o que diz para nós aqui Emmanuel. A gente ainda utiliza-se de algo, de uma centelha divina, de algo que o Criador, que o nosso Pai nos deu, de uma ferramenta para nós iluminarmos. Nós ainda estamos utilizando essa ferramenta para nós ainda destruirmos, para nós julgarmos, para nós criticarmos. Emmanuel continua dizendo para nós que a guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos e insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Então, veja bem, até mesmo aproveitando isso daqui hoje, né? Nós estamos aí, né, em plena guerra, Rússia contra a Ucrânia. Mas não é só aquela guerra, existe também as nossas guerras políticas. E hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos usando a nossa língua, expressando através de mensagens, as quais, na maioria das vezes, as nossas mensagens não são criadoras, são mensagens destruidoras. Nós, muitas vezes, até mesmo, estamos criando guerra entre nós, entre irmãos, entre companheiros, colocando a nossa opinião, uma fala através de um celular, uma fala através de uma comunicação, a qual nós não temos uma preocupação em que o outro vai sentir, mas muito pelo contrário, a gente se coloca numa posição em que nós talvez estamos incitando até mesmo a destruição, a guerra entre nós. Então, aqui está falando as hecatombes, né? As calamidades, as grandes guerras, mas pensemos nas pequenas guerras também que nós criamos entre nós, entre companheiros, entre irmãos, entre amigos, simplesmente por causa de uma frase, de uma palavra mal colocada ou mal intencionada. Então, o Emmanuel chama a nossa atenção. Quantas dissensões, quantas famílias derrubadas, né? Quantas amizades destruídas
simplesmente porque alguém falou isso, ou alguém falou aquilo outro, ou a gente falou isso, ou o outro falou aquilo outro, simplesmente criamos guerra. O Emmanuel fala para nós o seguinte, que poucas vezes nós utilizamos a nossa língua como sendo uma edificação consoladora para os nossos irmãos. A gente raramente usa esse tipo de coisa. Mais que porém, né, nós usamos simplesmente muitas vezes a nossa língua para excitar, para disputar, para deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente os outros. Olha só. E a gente está fazendo isso daí, muitas vezes, sabedores que somos de tudo isso, como diz o Emmanuel no comecinho lá, por preguiça moral nossa. Por preguiça moral. Porque nós ainda não entendemos a importância que tem o nosso verbo, aquilo que nós falamos, tanto na nossa vida, quanto na vida dos outros, quanto no mundo inteiro. Nós ainda não pegamos ainda, né, o senso, nós não nos conscientizamos ainda do quanto é importante o nosso verbo e aquilo que nós comentamos, aquilo que nós falamos. E por último, eu vou encerrar aqui no último parágrafo, como as frases do Emmanuel. Ele diz o seguinte: o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Vou até repetir essa pergunta para ficar bem marcado para todos nós. Terei utilizado hoje na minha língua, no meu verbo, no meu falar, como Jesus utilizou a dele? Então veja bem a importância que é isso aqui para nós podermos meditar. O que é que nós estamos falando? Do que é que nós estamos comentando? Como que nós estamos julgando? Será que quando nós abrimos a nossa boca, o que sai da nossa boca, o fogo da língua que sai da nossa boca, é um fogo criador ou é um fogo destruidor, aquele fogo que mata? Pensemos nisso. E hoje, a última lição, encerramos aqui o livro Segue-me e vamos aqui montar novos projetos para ver se a gente continua com esse tipo de instrução, buscando em Emmanuel, buscando nos livros, aquilo que nós precisamos para o nosso estudo, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento espiritual e moral. Agradeço a todos os meus irmãos, a todos aqueles que, com muita boa vontade, com muita paciência, me acompanharam aqui nessas reflexões. Acredito que muitas vezes, talvez alguém não concordou comigo, isso é bom também. É bom que quando não concorda é porque está pensando, né? E quando concordou também, eu agradeço muito a caridade e a paciência dos nossos irmãos que tiveram aí conosco esses meses todos no estudo desse livro. Então, que Deus nos abençoe a todos nós e nós rogamos a Ele que continue nos iluminando, nos inspirando, para que todos nós possamos crescermos juntos, né, na seara espírita, buscando sempre os ensinos do nosso Mestre Jesus como nosso guia, como a nossa luz, como o nosso roteiro, como o nosso norte. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina e fiquemos todos com Deus.